Um caçador de tesouros chamado Chris ainda era um viajante muito jovem que decidiu desbravar as gélidas terras do Alasca. Os mistérios naturais e o desafio da busca por uma nova aventura atraiu o rapaz para que ele se arriscasse na terra desconhecida. Contudo, ele não estava ali somente por causa de sua paixão por passeios radicais, pois seu principal objetivo era encontrar ouro, já que além de aventureiro, Chris fazia parte de um grupo de entusiastas que sonhava com riqueza. Durante a maior parte da expedição, eles faziam o possível para permanecerem juntos, em grupos de poucos membros, uma vez que os perigos da natureza selvagem estavam por todos os cantos, na espreita e apenas esperando uma oportunidade. Só que inquieto como sempre era, Chris resolveu explorar por conta própria algumas áreas que o grupo não queria, já que a maioria das pessoas preferia ficar no calor de suas barracas. Como as condições no Alasca quase sempre são extremas, muitos deles já estavam até mesmo resfriados, enquanto a maior parte apresentava um nível de cansaço difícil de se recuperar com facilidade. Chris sabia que sair sozinho aumentava e muito as chances de se colocar em perigo. No entanto, sua curiosidade e sede por aventura parecia sempre ser maior que o pudor, e assim ele decidiu que faria apenas um passeio rápido antes de dormir. O que o aventureiro não sabia era que logo encontraria parte daquilo que o tinha levado ao topo do mundo. Mas engana-se quem pensa que Chris tropeçaria em alguma pepita de ouro ou coisa assim. O que ele estava prestes a encontrar era pura adrenalina, pois logo ficaria frente a frente com um terrível predador. Chris deixava suas pegadas pela neve e já se arrastava por mais de 2 quilômetros de distância da segurança do acampamento. Como o terreno era incerto e cheio de armadilhas, ele se movia o mais lentamente que podia em direção ao leito de um rio que existia naquela região. Chris tentava escutar o som das correntezas quando, de repente, um enorme cão chamou sua atenção. Ele ficou espantado com o que viu, afinal, o que um cão solitário poderia estar fazendo em um lugar tão inóspito quanto aquele? Chris presumiu que o animal tinha se perdido de seus donos, e que talvez eles poderiam até mesmo estarem em algum lugar próximo. Quando ele se aproximou, o enorme animal se comportou de forma violenta, exibindo as presas e o desafiando com um olhar penetrante. Com a mistura entre medo e curiosidade que todo jovem inexperiente costuma ter diante do perigo, Chris resolveu descer a colina e ver o que estava acontecendo com o bicho, mas para isso, ele precisava se esgueirar em uma descida íngreme que tinha mais de 20 metros. Depois de olhar o animal mais de perto, Chris sentiu o sangue congelar em suas veias. Aquilo que se parecia com um grande cão cinza no início, na verdade se revelou como um autêntico e enorme lobo selvagem. Assim que notou a presença do aventureiro, o animal exibiu mais uma vez suas presas, e Chris pôde ver que elas eram muito maiores do que ele imaginava. O lobo rosnou de maneira ameaçadora, mas como já estava perto demais do predador para conseguir fugir de um ataque, tudo que Chris conseguiu fazer na hora foi fechar os olhos e rezar por sua vida. Mas o animal simplesmente não se moveu. Quando Chris abriu os olhos outra vez, ele percebeu que o lobo selvagem estava preso em uma armadilha armada por caçadores da região. Foi então que ele teve coragem de reparar melhor os detalhes da fera, e então se deu conta de que não era um lobo macho, mas sim uma lobo fêmea e que aparentemente tinha dado à luz filhotes que a esperavam em algum canto da floresta para serem amamentados. Imediatamente, ele entendeu que o animal precisava ser salvo. Mesmo assim, assustada com a presença humana, a fera não queria deixá-lo se aproximar demais, continuando suas ameaças com dentes pontudos e rosnados assustadores. É claro que Chris também não estava nem um pouco feliz com a situação que tinha se metido. Sua boca estava seca e mãos suavam de ansiedade e tensão. É fácil imaginar toda a adrenalina que corria nas veias do sujeito. Frente a frente com um animal perigoso e sem qualquer ajuda a quilômetros dali. Só ele, o lobo e a natureza. Foi nesse instante que Chris cogitou outra possibilidade, e se houvessem outros lobos por perto? Ele certamente estaria perdido. De qualquer forma, o que ele poderia fazer? Deixar a pobre mãe animal simplesmente entregue à morte? Muita gente em seu lugar talvez viraria as costas e se colocaria em segurança o quanto antes, e ninguém poderia julgar se Chris decidisse fazer assim. Mas ele olhou para as pegadas da fera na neve e imaginou que a toca onde ela morava deveria ser em lugar próximo, e que seus filhotinhos ainda poderiam estar vivos. Ele só precisava encontrá-los e trazê-los de volta para sua mãe. Ao contrário com o que tinha imaginado, as pegadas da mamãe selvagem o levaram para um lugar bem afastado. O vento o empurrava na direção contrária e ele se perguntava: o que eu estou fazendo? O medo estava tomando conta de sua mente enquanto ele se afastava cada vez mais do acampamento.
Seguindo as marcas de patas, ele teve que caminhar por vários quilômetros na neve antes de conseguir encontrar a toca com os filhotes. Quando Chris se aproximou, os filhotinhos de lobo se assustaram com sua sombra e se esconderam na toca. Chris pegou um saco que carregava na cintura, para caso encontrasse ouro, e nele colocou os filhotes, um por um. A viagem de volta levou mais de 1 hora, e durante todo esse tempo os filhotes choravam e soluçavam na bolsa, e até tentavam rosnar. Mesmo antes de conseguir chegar à mãe, Chris escutou um intenso uivo. Muito provavelmente, a mãe sentiu o cheiro de seus filhotes. Chris desatou a bolsa e soltou os bichinhos. Rapidamente os 4 filhotes correram em direção à sua mãe, enrolando-se em volta dela e a lambendo no focinho. Em seguida, eles imediatamente se debruçaram na barriga dela e começaram a mordiscá-la com cuidado. A mãe lambeu seus filhotes e observou com cautela o que o aventureiro estava fazendo. Chris fez o que podia para ajudá-la a sair da armadilha por diversas vezes, mas ela sempre começava a rosnar toda vez que o homem se aproximava. Foi então que ele se lembrou do pedaço de carne seca que sempre carregava nas expedições, e então ele jogou alguns pedaços para a fera. Contudo, para sua surpresa, ela se recusou a comer os pedaços, e provavelmente estava suspeitando que aquilo fosse uma artimanha para capturá-la. Chris ficou ali sentado por um tempo, apenas observando a matilha até a noite cair de vez. Depois que escureceu, ele voltou ao seu acampamento antes que começasse a congelar, mas não contou a ninguém sobre o que tinha presenciado. Na manhã seguinte, quando todos foram fazer suas próprias expedições, Chris decidiu levar mais comida e voltar ao local onde a mamãe selvagem estava. O aventureiro viu que a carne que ele tinha deixado tinha sido devorada e que a mesma estava aquecendo seus filhotes. Essa situação se prolongou por diversos dias. Todas as manhãs, o jovem aventureiro ia até o animal e a alimentava, mas ela continuava a rosnar para ele. Os filhotes, porém, começaram a confiar em Chris já no 3º dia, e eles saltavam e brincavam ao redor dele, lambendo suas mãos como se fosse um homem com seus cães. Quando Chris fazia brincadeiras com os filhotes, a mãe observava atentamente, e assim que suas mãos tocavam os pequenos, ela uivava para que eles voltassem logo para próximo dela. Definitivamente ela não confiava no estranho. A certa altura, Chris olhou para ela e notou que a mesma abanava levemente sua cauda. Aquilo para ele foi uma vitória. Aos poucos, Chris se aproximava cada vez mais do animal. Ele prendeu a respiração, e com muito cuidado, abriu a armadilha e finalmente a libertou. Ao sentir as patas livres, ela correu por alguns metros e uivou para que seus filhotes se juntassem a ela. A grande família de lobos entrou na floresta densa e desapareceu. Chris não os viu mais. Uma semana depois, o homem voltou para sua casa na cidade de Jersey. Sempre que podia, contava a história para seus amigos mais próximos e, é claro, ninguém acreditava nele. 5 anos se passaram desde que estes eventos aconteceram. Chris começou a trabalhar para uma empresa e mais uma vez se encontrou no Alasca, não muito longe desse mesmo lugar. Certo dia, ele precisou entregar uma carta para a aldeia vizinha. Saiu de manhã cedo em uma moto de neve, mas ela acabou estragando no meio do caminho. Tentou tudo o que pôde para fazê-la funcionar outra vez, mas não adiantava. Estava muito frio, e a aldeia estava a bons quilômetros de distância, sem contar que a noite logo iria cair. 1 quilômetro dali, deu de cara com uma imagem escura em seu caminho. Todos os habitantes sabiam que estar sozinho longe da aldeia, especialmente depois de escurecer, era praticamente suicídio, pois existia perigo em toda parte, e não havia como fugir de uma matilha de lobos. Chris entrou em pânico quando sentiu que estava sendo observado de perto por um grupo de predadores. Ele viu como estava sendo cercado, e ouviu os rosnados que os lobos fazem quando exibem suas presas, enquanto formavam um círculo ao seu redor. Aos poucos, os lobos se aproximaram e apertaram um cerco contra ele. Ele contou 5 lobos grandes cada vez mais próximos. Chris já estava se despedindo de sua vida. Sua pesada respiração e seus batimentos cardíacos estavam tão fortes que ele não conseguia nem mesmo se levantar ou cair de joelhos. Um dos predadores estava mais próximo quando parou a alguns passos de distância, mas não se apressou para atacá-lo. Por mais horrorizado que Chris estivesse, ele olhou nos olhos do lobo e imediatamente os reconheceu. Era a mesma mãe loba que ele salvou no passado, só que agora ela estava muito mais velha e seu pelo tinha ficado esbranquiçado, mas definitivamente era ela. O animal se olhou de mais perto, observando o homem cujos olhos se encontraram por menos de 1 minuto,
e em seguida, ela abanou sua cauda algumas vezes e correu de volta para a floresta, enquanto o resto da matilha seguia. Desta vez, o animal salvo desapareceu para sempre na neve, e o viajante chegou à aldeia em segurança. Chris acredita que a fera amiga se lembrou do que ele fez por ela, e, muitos anos mais tarde, ela finalmente teve a chance de pagar o favor que ele fez aos seus filhotes, e assim o fez. Se você gostou dessa incrível história, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!